Em One Piece, velocidade sempre foi o maior destaque dos personagens. Mesmo nos primeiros capítulos, os personagens já podiam fazer feitos absurdos e que mesmo assim eram constantemente ignorados. Quando se fala da velocidade da luz, imediatamente a maioria pensa no Kizaru para dizer que é a velocidade limite do verso, ou alguns outros casos que eu vou explicar agora, para depois revelar os maiores feitos da obra. Quando é levantado esse ponto de que o Kizaru só tem a velocidade da luz, existem várias formas de ir contra isso. A primeira é que o Kizaru se mostrou mais rápido na forma base do que na de luz. Contra o Rayleigh, ele foi interceptado casualmente não só uma, mas duas vezes. Nós podemos ver quando ele possui a velocidade da luz, já que basicamente seu corpo se transforma em luz. E após ver que suas tentativas de usar essa velocidade não funcionaram, ele decidiu criar uma espada e lutar em sua própria velocidade. Caso ele fosse mais lento do que a luz, usar ataques na velocidade da luz obviamente seria muito mais efetivo. Ele poderia usar seu chute na velocidade da luz ou mesmo disparar lasers, mas ele percebe que isso não seria útil e por isso ataca fisicamente. Falando em lasers, quem também interceptou isso foi o Marco, que casualmente parou os lasers de Kizaru e ainda recebeu um Speed Blitz do Marco, que demonstrou superioridade em velocidade. Os momentos em que ele usou apenas a velocidade da luz foram apenas contra figurantes, e mesmo Hawkins tinha percepção na velocidade da luz para enxergar o golpe do Kizaru, sendo que o Hawkins é extremamente fraco no aspecto físico. Os ataques na velocidade da luz só foram úteis justamente contra figurantes, e o Kizaru simplesmente não usou isso contra os top tiers por eles serem mais rápidos do que isso, e até mais rápidos do que ele próprio, mas ainda conseguiria se igualar lutando em sua base. Além disso, as Lugias demonstraram ultrapassarem a força dos seus próprios elementos. Por exemplo, o Aokiji e a Akainu nunca se limitaram aos seus elementos. O Aokiji, por exemplo, conseguia congelar o oceano por uma semana inteira. As Akuma no Mis já foram declaradas tão fortes quanto seus usuários, então faz todo sentido o poder ultrapassar as propriedades. O motivo para essa tese ser aceita é que simplesmente existem muito mais prós do que contras. Existem mais feitos na velocidade da luz do que contrafeitos, e o único suposto contrafeito na obra inteira é o Kizaru, sendo que existem dezenas de declarações de velocidade da luz e propriamente feitos com essa velocidade. Não existe lógica em ignorar todos esses feitos por simplesmente um contrafeito. E isso pode ser confirmado nesse databook, onde fala de forma explícita que Akuma no Mi se tornam mais fortes de acordo com seu usuário, então é basicamente inegável de que o Kizaru pode ser superior à luz. Por todos os debates que eu já tive, foi mencionado mais dois contra-feitos, mas não fazem tanto sentido na verdade. Um deles é do Gazelle Man, muito usado de argumento por ele conseguir capturar a Otama e dar supostamente um Speed Blitz no Luffy e Zoro, sendo que basicamente ele capturou ela enquanto o Luffy e Zoro estavam distraídos e literalmente estavam bloqueando flechas e só repararam que a Otama tinha sumido após ele já ter sequestrado e fugido. Então, por uma questão de roteiro, eles simplesmente não tentaram correr atrás. Eles só subiram no Komainu e não tem como ser um contrafeito quando eles sequer tentaram correr, e não é um Speed Blitz ser roubado sem perceber. Outro que já foi usado de argumento é o Apu, com golpes na velocidade do som e o Luffy não conseguiu evitar seus ataques. O problema é que seus ataques são literalmente o som, e o Luffy não sabia de onde eles estavam vindo e o som consegue afetar todas as direções. O Luffy nem ao menos entendia o ataque e não tinha como esquivar de som apenas sendo mais rápido. Para isso, ele precisaria primeiramente enxergar o som e segundamente pular para fora de Onigashima, já que a música provavelmente iria ecoar por todo o castelo. Apesar disso, quando o Luffy entende sua habilidade, ele consegue evitar facilmente e nunca mais sofre dano algum. Ser mais rápido do que o som não impede de receber dano, e o Luffy, até esse ponto, simplesmente não conhecia a habilidade dele. Sendo assim, o único suposto antifeito para os personagens terem a velocidade da luz seria o Kizaru, que supostamente seria limitado pela velocidade da luz, na forma de luz, mesmo quando ele demonstrou ser mais rápido na base, mas pela questão da Akuma no Mi ficar mais forte de acordo com seu usuário, faz mais sentido ele superar essa velocidade, e simplesmente tem muito mais feitos do que contra. Vamos colocar como exemplo que os personagens abaixo do Kizaru, como por exemplo o Luffy pré-time skip, tivessem mais de 10 feitos FTL, ou seja, acima da velocidade da luz, e vamos supor que o Kizaru realmente fosse limitado por essa velocidade. Isso significaria que são 10 feitos contra um único, o que tornaria o Kizaru o maior outlier de One Piece, ou seja, uma incoerência. Existem muito mais feitos a favor da velocidade FTL do que contra, então o mais sensato é entender que ele ultrapassa essa velocidade, e dito isso, finalmente vamos falar sobre os feitos. Desde Alabasta, já temos indicações das velocidades dos personagens, que no caso seria o databook falando que o Zoro, em sua técnica Shishin Son, alcança a velocidade da luz, e justamente por possuir essa velocidade não é possível ver nem mesmo o brilho dela. Ele ainda teria essa velocidade apenas através da sua técnica, e não sua velocidade base,
mesmo que ele ainda precisaria de velocidade de reação para poder controlar essa técnica, mas o Oda já demonstra suas intenções através do databook, para logo no seguinte arco colocar feitos que concedem velocidade da luz como velocidade de combate. Uma delas, e também o mais incerto, é o Zoro esquivando de uma pistola de luz, mas não especifica a fonte de luz, apesar de fazer sentido ser luz real por ser um dial que armazena luz. Não é exatamente um feito concreto. Feito concreto mesmo é o Enel, que graças ao seu mantra, ele pode ler ondas eletromagnéticas, ou seja, sua velocidade de percepção é na velocidade da luz. Ele pode identificar coisas que estão consistentemente se movendo nessa velocidade utilizando seu haki de observação, e não demonstra se esforçar para conseguir ler essas ondas, ou seja, é um feito casual do personagem. Ele realmente pode consistentemente ler ondas que viajam na velocidade da luz, e mesmo assim, ele demonstrou ter dificuldades para acompanhar o movimento do Luffy, afirmando que ele era rápido demais, mesmo enquanto ele estava carregando um sino de ouro. Ou seja, literalmente o Luffy, com uma bola de ouro enorme, podia se mover em uma velocidade mais difícil de ser acompanhada do que a de ondas eletromagnéticas. E isso não é simplesmente por acaso, não é um feito não planejado, já que o próprio Oda menciona que seria necessário possuir a velocidade da luz para esquivar do Raigou do Enel. Mas ele deixa claro que está se referindo a essa cena onde o Luffy destrói o Raigou, pois ele menciona a necessidade de atacar com um sino de ouro. Basicamente, temos um feito concreto, um feito possível e uma declaração de velocidade da luz nesse arco. E no arco seguinte, temos feitos que tornam isso ainda mais consistente. Nesse caso, eu nem preciso explicar o motivo de não ser apenas velocidade de reação. É um feito claro de velocidade de combate. O Luffy se moveu nessa velocidade, mas o próximo feito eu vou explicar melhor as diferenças entre as velocidades. No arco do Fox, temos grandes feitos de esquiva para provar isso. Primeiramente, fótons são partículas elementares de luz e outras formas de radiação eletromagnéticas. Eles não têm massa e viajam na velocidade da luz. A Akuma no Mi do Fox permite a ele criar fótons que podem desacelerar as coisas, e além do nome, eles se comportam como fótons reais, sendo refletidos em espelhos, andando em linha reta, sendo tangíveis. Basicamente, eles são realmente fótons. E a única forma de tentar ir contra a velocidade deles é usando o argumento de que a habilidade dele causa lentidão aos outros, como se isso interferisse na velocidade dele próprio, mas isso seria impossível. A luz viaja a uma velocidade constante e invariável de acordo com a teoria da relatividade, ou seja, a luz sempre viaja a uma velocidade e é impossível desacelerar ela. Então, no momento em que a Akuma no Mi do Fox gera fótons com propriedades reais, é impossível desacelerar eles. A única forma de fazer isso seria alterando as próprias propriedades da luz, e é mais do que óbvio que a Akuma no Mi dele não tem habilidade de transmutação. Sendo assim, é basicamente indiscutível que os fótons possuem a velocidade da luz. Além de demonstrar aparecer atrás do Fox antes dos fótons atingirem ele, ou também de esquivar de vários disparos de fótons, ou mesmo esquivar até mesmo de costas sem enxergar o Fox, também tem esse feito onde ele esquiva a queima-roupa, que pode ser calculado em um resultado bem próximo da velocidade da luz. Agora a questão é, seria isso apenas velocidade de reação? Muitos acreditam que apenas com o haki de observação seria possível esquivar da velocidade da luz, mas obviamente nesse caso não é aplicado, já que o Luffy ainda nem possuía haki de observação nessa época. Existem vários tipos de velocidade, e nesse caso vamos falar sobre a velocidade de percepção, reação, combate, ataque e viagem. Primeiramente, a velocidade de percepção é a velocidade com qual o personagem pode perceber um evento. Por exemplo, caso o Luffy tivesse apenas velocidade de percepção na velocidade da luz, ele poderia ver o exato momento em que o disparo dos fótons é realizado, mas não conseguiria esquivar, já que o corpo dele não teria velocidade para isso. E como é possível ver no mangá, o Luffy só movimentou o corpo após ser realizado o disparo. Ou seja, esse feito não se encaixa como velocidade de percepção. Velocidade de reação é a velocidade com qual o personagem pode realizar um pequeno movimento com seu corpo, por exemplo, esquivando com a cabeça ou algo assim. E é bem parecido com a velocidade de combate, mas a diferença entre essas duas velocidades é que a velocidade de combate é quando o personagem demonstra ser capaz de realizar um movimento grande em tal velocidade, como por exemplo, um movimento de corpo inteiro antes que a luz chegue até ele. E nesse caso é o que acontece. O Luffy consegue dar um salto de corpo inteiro para esquivar de fótons a queima-roupa. No caso de velocidade de ataque, é a velocidade com qual os ataques são realizados, e na maioria das vezes, quando o personagem utiliza apenas ataques físicos, ele teria a mesma velocidade de combate e de ataque. Mas no caso do Fox, por exemplo, ele tem uma velocidade de ataque na velocidade da luz através do disparo dos fótons, mas não tem essa velocidade como combate, movimento ou qualquer outra coisa. Por último, a velocidade de viagem é a mais simples, é a velocidade com qual um personagem pode percorrer grandes distâncias. E até esse ponto no mangá,
O Luffy realmente não tinha a velocidade da luz como viagem e sim como velocidade de combate, mas mais pra frente ele realmente conseguiu a velocidade de viagem mesmo, e quando chegar o momento eu vou explicar melhor os seus feitos. No arco de Enies Lobby, temos multiplicadores, mas não exatamente efeitos diretos de velocidade, e eu vou deixar para falar sobre todos esses multiplicadores em um próximo vídeo, enquanto nesse, eu apenas irei mostrar os feitos diretos, já que tem muita coisa para se falar. Em Thriller Bark, existem ainda mais feitos, principalmente em relação ao Kuma. O próprio Kuma declarou que seus Cannon Pad permitem disparar ar na velocidade da luz, além de também usar os lasers, que foram replicados pelo Vegapunk da Akuma no Mi de Kizaru. O Zoro consistentemente esquivou disso, e não como um desvio de mira, já que o Zoro só moveu seu corpo após o disparo dos lasers, e nesse caso, temos esse feito calculado como FTL, e esse ainda mais concreto com o Zoro esquivando de 100 Cannon Pads, também calculado como FTL, e uma evidência bem clara de como o Oda já trabalhava esse nível de velocidade. Após isso, em Sabaody, temos também o Luffy esquivando de um laser do pacifista. Não são feitos FTL por conta da distância entre ele e o pacifista, mas eu acho importante mostrar isso pela questão narrativa. Se, por exemplo, só existisse o feito de esquivar do Fox, seria meio difícil entender o ponto narrativo de o Luffy ter ou não a velocidade da luz. Apesar do feito existir, o próprio Oda poderia não ter se dado conta, mas o fato de existirem outros feitos e declarações sobre essa velocidade mostram que ele sempre teve a intenção de mostrar a velocidade da luz como algo comum dentro do universo. Em Marineford, novamente é mostrado esse feito de esquiva, nos mostrando o Luffy e o Ivankov esquivando de um laser do Kuma após o disparo. Isso não é desvio de mira, eles viram o Kuma e só moveram seus corpos após o laser ser disparado, e isso não necessariamente é um feito FTL por conta da distância entre eles, mas esse feito não é meu ponto aqui. É simples, o pacifista tem o exato mesmo poder da fruta do Kizaru replicado, mas o Luffy pré-time skip consegue esquivar sem tantos problemas de seus lasers a média distância. Apesar disso, ele não conseguiu esquivar dos lasers do Kizaru a uma distância ainda maior, ou seja, não existe lógica narrativa em afirmar que o Kizaru é limitado pela velocidade da luz, quando nos é mostrado claramente que ele é superior à velocidade da sua própria fruta replicada. Ele mesmo chama o Luffy de lento, demonstrando que é extremamente superior nesse aspecto, sendo que esse mesmo Luffy já tinha demonstrado capacidade para lidar com os lasers do pacifista. Para reafirmar essa ideia, o Luffy, após o time skip, chama os lasers do Kuma, que lembrando, são cópias da fruta do Kizaru, de lentos. Antes de tudo, precisa deixar claro, esse feito do Luffy esquivando dos lasers não é um feito FTL, não precisa ter a velocidade da luz para isso, eles estavam a uma boa distância e o Luffy só esquivou a cabeça, isso é no máximo um feito de percepção ou velocidade de reação relativista. A questão aqui não é essa, e sim que o Luffy olha para esses lasers e considera eles lentos. Caso o Kizaru realmente possuísse a velocidade da luz, nesse ponto o Luffy também iria considerar ele lento. No pré-time skip, até mesmo Hawkins tinha velocidade para enxergar o ataque do Kizaru, sendo que esse aqui é realmente um chute declarado na velocidade da luz, e podemos ver que não é grandes coisas quando o Hawkins, sem haki nem nada, já tinha velocidade de percepção para ver o ataque, sendo que o físico dele sempre foi e continua sendo horrível. O Hawkins é extremamente fraco em lutas e já tem a velocidade de percepção na velocidade da luz, ou seja, se o Kizaru tivesse todos os ataques nessa mesma velocidade, ele simplesmente seria fraco demais dentro do próprio verso. Para não estender demais o vídeo, vou pular alguns feitos desnecessários e focar no que é mais importante. O Niji, irmão do Sanji, foi declarado se mover na velocidade da luz no databook, e o Ishiji, que é outro irmão, provou também se mover nessa mesma velocidade ao superar a velocidade do disparo de seus próprios lasers. O Marco conseguiu esquivar de lasers do Queen e foi calculado como FTL. A mesma coisa se aplica ao Sanji. São muitos feitos para aumentar a consistência disso, e os principais feitos de esquiva foram esses. Até agora, tudo que temos é velocidade de combate, e agora vamos falar sobre a velocidade de viagem. A maioria desses feitos envolve o haki de observação e eu vou explicar o motivo. Primeiramente, temos esse feito do Kaido dando blitz no Luffy, e o motivo para dar blitz no Luffy é que ele já chamou os lasers de lentos, enquanto o Kaido ele chamou de rápido, ou seja, o Kaido é obviamente mais rápido do que a luz. Sendo assim, finalmente vamos para o talvez melhor feito de toda a obra, no quesito de velocidade, que é o Luffy dando blitz no Doflamingo. E eu não vou falar sobre os números aqui, o próximo vídeo será dedicado em calcular a velocidade, mas eu vou mostrar que esse feito é MFTL+, ou seja, massivamente acima da velocidade da luz. Antes de tudo, vamos entender por que o haki de observação permite reagir à velocidade da luz. Isso é algo simples de se imaginar, já que os personagens sempre puderam reagir à velocidade da luz com suas próprias velocidades, mas a questão é que o haki sozinho permite reagir a isso.
O Enel, como eu já expliquei no início do vídeo, podia ler ondas eletromagnéticas, e ele mesmo fala que o mantra é o que permite a ele fazer isso. Ou seja, graças ao haki de observação básico já é possível ter uma velocidade de percepção na velocidade da luz. Agora, analisando o feito do Luffy, do Flamingo. O Luffy se tornou invisível ao do Flamingo, ou seja, aplicou um Speed Blitz nele. Para sabermos a distância, é só ver o momento em que o Luffy lança do Flamingo. Ele vai do castelo até o meio de Dressrosa, e isso realmente são quilômetros de distância. O que significa que o Luffy percorreu uma distância de vários quilômetros sem que o haki de observação pudesse prever, sendo que o haki já previu ataques na velocidade da luz. Agora, essa questão é muito perguntada. Por que o Luffy não dá 8 voltas no planeta em um segundo? É claro, tem a questão óbvia de que o planeta é muito maior, mas ainda assim ele poderia dar algumas voltas em 1 minuto, por exemplo, o que ele não faz e nunca vai fazer por uma questão narrativa. Ele conseguiu percorrer quilômetros em Dressrosa enquanto superava a reação da velocidade da luz. São quilômetros e é literalmente um feito de velocidade de viagem, mas mesmo Kizaru não fez isso. O Kizaru já foi confirmado possuir a velocidade da luz. Ele é literalmente a própria luz e tem várias técnicas que permitem a ele se mover nessa velocidade, mas ele nunca deu e nem vai dar voltas no mundo, porque simplesmente ele não tem lógica narrativa nenhuma. Não faz sentido algum na história personagens começarem a rodear o planeta, e é um argumento parecido com o do Barba Branca, que foi declarado capaz de destruir o mundo, mas dizem que ele não pode porque não o fez. Temos uma quantidade exorbitante de feitos e declarações acima da velocidade da luz, e nenhum contrafeito durante o anime inteiro. Então, tentar afirmar que os personagens não têm essa velocidade chega a ser ridículo.